Olá pessoal, estamos de volta aqui no Projeto Terra Oculta, nesse domingo, né? E hoje vou falar sobre um assunto que é uma continuidade do último vídeo que nós estávamos falando sobre a consciência, né? Mas antes de nós darmos continuidade a esse assunto sobre a consciência, né? Nós devemos lembrar que nossa realidade é uma realidade muito interessante. Hoje fala-se muito em física teórica sobre a possibilidade da existência de vários universos paralelos, ou multiversos, né? Obviamente que a ciência hoje diz que essa teoria proposta por um físico teórico chamado Hugh Everett III da Universidade de Princeton, em 1955, é uma teoria que não é muito bem-vinda dentro da física pelo fato que nós não podemos ainda provar fisicamente a existência desses outros universos. Mas, segundo Hugh Everett, dentro da física quântica não há o colapso da onda, mas sim uma sobreposição de possibilidades ou de universos paralelos no momento que nós tomamos uma decisão, né? Uma coisa muito interessante isso. E essa existência desses multiversos não é algo que esteja muito longe fisicamente do nosso próprio universo, mas é algo que pode ocupar, inclusive, um mesmo espaço da nossa sala, né? Onde vários universos se sobreporiam, né? Ocupariam o mesmo espaço, mas em diferentes estados ou frequência, ou, como a gente chama em física quântica, em ondas decoerentes, né? E dessa maneira, propiciando que na nossa sala nós poderíamos ter várias realidades paralelas, onde em uma realidade ainda os dinossauros existem, por exemplo, ou uma em outra realidade, onde a Terra terminou numa guerra nuclear, por exemplo, né? E tendo isso em vista, essa possibilidade, muitos cientistas falam, ótimo, uma teoria muito interessante, mas não podemos provar. Mas, por que isso? Porque, segundo os físicos, não há possibilidade de você ir fisicamente de um universo para outro. Ou seja, mesmo vocês não podem afetar um ao outro, né? Porque estão em decoerências, não se encontram na mesma frequência. Mas aí os físicos se esquecem que a consciência não é matéria. Porque na grande maioria das vezes os físicos, na verdade, inclusive os neurocientistas, né, dizem que a consciência é a própria matéria. Mas isso, para quem estuda, por exemplo, o cérebro humano, sabe muito bem que nós, hoje em dia, com a perspectiva do funcionamento do cérebro que nós temos hoje, nós não conseguimos, mas nem de longe, afirmar que a consciência é o próprio cérebro, né? Sabe-se que a consciência ancora momentaneamente ou permanentemente em qualquer universo, pois ela, não sendo matéria, ela consegue transpor essa barreira material da decoerência quântica, ou essa barreira desses mesmos universos não se encontrarem na mesma frequência, né? E dentro dessa perspectiva, muitas pessoas podem se perguntar, mas se isso é uma verdade, existem métodos ou algo que possa provar indiretamente a existência desses outros universos? Obviamente se fala muito em universo paralelo hoje em dia, em filmes de ficção científica, histórias de ficção científica, não somente em física teórica. E muitas pessoas comentam sobre coisas misteriosas que ocorrem na cabeça das pessoas e que a psiquiatria, a psicologia, a física explica ou tenta explicar de várias maneiras, como, por exemplo, o que nós conhecemos como déjà vu, né? Déjà vu é algo que ocorre, muito interessante, né, para muitas pessoas, onde essas pessoas, antes de algo acontecer, ou antes delas estarem em algum lugar,
elas têm a nítida impressão de que aquilo já aconteceu ou elas já estiveram ali, né? E isso muitas vezes é explicado em física ou neurociência como fragmentos de memória armazenados no cérebro de coisas muito parecidas correlacionadas com a situação em que a pessoa está vivendo. Mas será que isso é uma verdade? Déjà vu poderia ser, obviamente, lembranças ou memórias ou impressões desses outros universos. Pois, afinal de contas, se existem universos sobrepostos, há uma grande possibilidade de existir fragmentos do meu eu vivendo em mundos paralelos, ou seja, cópias, verdadeiras cópias ou clones de mim mesmo vivendo nesses universos. E através dessas fenomenologias, nós podemos interpretá-las de duas maneiras. Ou, como eu já disse, através de memórias fragmentadas de coisas parecidas que ocorreram em outras situações e estão armazenadas em nosso cérebro, ou como entrelaçamentos mentais ou memórias que vazam desses meus outros eus, desses outros universos para mim. E se isso é uma realidade, existem mais outros efeitos ou fenomenologias que possam trazer uma certa luz a essa problemática e nos mostrar algo a mais em relação a esses mecanismos que existem, ou esses ecos que existem de mim mesmo existindo em outros universos paralelos. Um outro efeito muito interessante vivido por milhares de pessoas ao redor do mundo, que já foi muito bem comentado aqui no Projeto Terra Oculta. Para quem quiser, existem vários vídeos aqui no projeto que comenta detalhadamente essa fenomenologia, que é o efeito Mandela. Para quem não sabe, Nelson Mandela é um estadista, né, e que foi preso na África do Sul no momento quando houve o apartheid, né, a segregação racial na África, né? E ele passou muitos anos na prisão, depois foi liberado, solto, e se tornou o presidente, né, da África do Sul, né? Se tornou uma figura de destaque. Mas muitas pessoas lembram do Nelson Mandela morrendo nos anos 90, né? E no final dos anos 80 para os anos 90, né? Mas sabes que Nelson Mandela morreu fora da prisão, obviamente, depois de muitos anos, em 2013. Mas essas pessoas têm essa memória nítida, inclusive lembrando do próprio funeral de Nelson Mandela. Algo que na nossa realidade, no nosso mundo, nunca ocorreu. Muitas pessoas e muitos cientistas explicam isso como falsas memórias que podemos ter, né? Mas até que ponto nós podemos confiar na nossa memória, né? Essa é a grande pergunta. Poderiam ser falsas memórias? Poderiam. Mas por que milhares de pessoas têm essas mesmas memórias ocorrendo ao mesmo tempo? Será que isso não seriam lembranças de memórias dos meus outros eus, onde existe uma realidade paralela, onde Nelson Mandela morreu nos anos 90 e não em 2013? E esse efeito Mandela acabou tomando o nome do próprio episódio, ou da primeira lembrança em massa de pessoas que lembraram desse fato da morte de Nelson Mandela. E o nome se tornou muito popular, obviamente, né? Mas existem outras fenomenologias e outros métodos indiretos em que nós podemos comprovar a existência, talvez, desses universos paralelos que ocupam o mesmo espaço da minha sala, mas que nós não podemos enxergar, através de coisas aparecendo no nada e sumindo do nada, desaparecem instantaneamente. Muitas vezes nós damos falta, mas nós não tentamos aos detalhes de muitas coisas que ocorrem em nossa vida, né? Mas se nós passarmos a prestar uma atenção mais detalhada, prestarmos uma atenção mais minuciosa sobre várias coisas que ocorrem ao nosso redor, inclusive hoje em dia, com o auxílio da tecnologia de mídia, que nos trouxe
a câmera, né, digital, presente em todos os celulares hoje em dia, nos propiciando dessa forma uma ferramenta que nós podemos utilizar nessa investigação minuciosa da nossa realidade. Hoje em dia é muito mais fácil nós filmarmos qualquer coisa, ou deixarmos uma câmera filmando em nossos lares, e dessa maneira nós começarmos a capturar imagens de coisas estranhas que ocorrem ao nosso redor. Hoje nós sabemos que a internet está cheia desse tipo de vídeos, mas infelizmente uma grande maioria desses vídeos são vídeos montados, falsos. Mas nos outros vídeos, nos outros 10, 15% de vídeos, nós verdadeiramente observamos a ocorrência dessas fenomenologias de coisas desaparecendo e aparecendo em pleno ar. Isso seriam erros, talvez, entre realidades paralelas, onde coisas passam a existir em uma outra realidade e coisas de outra realidade passam a existir em nossa realidade, de maneira que essas coisas desapareçam nas suas realidades originais e apareçam na nossa realidade. Muitas vezes, muitos de nós damos falta de documentos e objetos e coisas e procuramos esses objetos, essas coisas por semanas, por dias, por meses, às vezes por anos, e de repente essas coisas aparecem do nada nos mesmos locais que nós as deixamos há muito tempo atrás. Recentemente, está fazendo aqui uns 2 anos, que eu descobri o cineasta, diretor de cinema, Steven Spielberg, nunca dirigiu o filme Guerra nas Estrelas e muito menos participou do mesmo. E eu tenho a nítida lembrança de quando era garoto ter ido ao cinema, né? Inclusive em 1977, primeiro filme, onde eu lembro o cartaz com o nome Steven Spielberg junto de George Lucas, né? E fiquei muito chocado em saber recentemente que Steven Spielberg então nunca participou do jornal do Guerra nas Estrelas, não Jornal nas Estrelas, perdão, Guerra nas Estrelas. E dessa maneira, o Guerra das Estrelas se tornou uma grande incógnita dentro desse quebra-cabeça correlacionado com os multiversos. Acredito que muitos de vocês, a lembrança nítida de que Spielberg dirigiu Guerra nas Estrelas, mas na verdade isso nunca ocorreu no nosso universo. E a partir daquele momento eu percebi que realmente existe essa possibilidade dessas lembranças, dessas memórias ocorrerem, né? E muitas vezes isso ocorre porque nós temos uma grande influenciação dos nossos outros eus na nossa realidade e vice-versa, pelo simples fato da consciência não ser matéria e ela poder se ancorar em qualquer realidade, momentaneamente ou permanentemente. De maneira que nós hoje em dia podemos observar a aparição, inclusive, de seres e entidades, que podem ser várias coisas ao mesmo tempo, ou serem consideradas várias coisas. Como, por exemplo, se nós vemos uma aparição, muitas vezes pode ser um espírito, né, vindo de uma realidade tida e chamada de mundo espiritual hoje em dia. Pode muito bem ser algo multidimensional, um multiverso, como alienígenas cruzando realidades paralelas. Podemos ter ainda a possibilidade de ser viajantes temporais cruzando linhas temporais momentaneamente e, por isso, dessa aparição momentânea na nossa realidade. Pode ser muito bem correlacionado também com espíritos, né, que manipulam a nossa realidade, ou alienígenas, multiversos que cruzam a nossa realidade, ou mesmo viajantes temporais que momentaneamente entram em coerência com o nosso universo e, ocupando a mesma cozinha nossa, mexem em objetos naquela realidade que passa a ser a nossa realidade momentaneamente nessa junção de coerência momentânea, como se fosse uma anomalia quântica naquele local. De maneira que quando, por exemplo, eu levanto uma xícara na cozinha ou ponho na pia, na minha realidade, se eu passo a interagir dentro da mesma coerência quântica na mesma cozinha, mas em um universo paralelo, talvez somente a xícara entre em coerência. E aí você vê a xícara se mexendo sozinha, mas na verdade sou eu no universo paralelo mexendo a xícara
mas que entrou em coerência quântica com a outra xícara que existe num segundo universo, naquela mesma cozinha. E nessa ideia dos multiversos, nós não devemos esquecer que eles são também simulações conscienciais, né? Agora, essas simulações, elas ocorrem na forma de realidades paralelas fractais, né? Para quem não sabe, fractais são imagens que se repetem, né? E isso é um grande mistério hoje em dia. Mas como temos a certeza que a realidade é algo fractal? Existem propostas em física, né? Como a física, as ideias de física teórica do físico Laureano Notali, né? Mas também pelo fato que existe, que tudo no universo se repete. Uma ideia de que tudo, ao se repetir, ser recursivo, do micro ao macro, isso é uma indicação que existe essa fractalidade, né? O universo é algo escalar, não somente verticalmente, entre o micro e o macrocosmos, né? Mas horizontalmente, entre essas sobreposições de estados decoerentes, como no caso dos multiversos, né? E aí essa situação cria essa característica, né, essa repetição horizontal e vertical, cria uma situação onde, porque a consciência não é matéria, e ela faz parte integrante do tecido que forma realidades sobrepostas, ela passa a se tornar a única força invariável capaz de cruzar multiversos e passar a atuar neles, né? Tanto momentaneamente como permanentemente. Obviamente que a ciência tem a consciência como algo material, como já foi dito aqui no começo dessa palestra, e pensando dessa forma, nós não conseguimos resolver diversas charadas criadas em física teórica, obviamente, né? E aí surge, dentro dessa perspectiva, dessa correlação entre consciência, matéria e multiverso, a necessidade, talvez, da introdução de uma nova física, a física da informação, né? Onde a matéria não passa a ser mais somente partícula ou onda, né? Mas a matéria passa a ser o quê? Informação. E com ela a própria consciência, que acaba gerando a matéria ou a informação material, como nós a conhecemos fisicamente. Pois essa informação material é reescrita constantemente por uma consciência una, talvez universal, ou uma fonte ou um campo mental misterioso que hoje em dia, infelizmente, ainda nós não sabemos o que é, pelo simples fato, obviamente, que nós não conhecemos a natureza da consciência, o que venha a ser consciência, né? Então esses outros eus, dentro dessa perspectiva que existem, ou são cópias de mim mesmo, outras realidades, tem uma influenciação muito grande e profunda na minha realidade. Por exemplo, se numa outra realidade alguém pensa em assassinar uma pessoa e decide não assassinar, por exemplo, ela cria um potencial onde uma outra realidade esse assassinato ocorre. E dessa maneira um eu acaba influenciando o outro, criando uma cadeia de eventos que se espalham em milhares de realidades multiversas que existem e passam a existir fisicamente em decoerência em algum lugar. Apesar de muitos físicos torcerem o nariz e falarem, não, mas espera aí, multiverso não é o sinônimo da existência de realidades paralelas, porque são potenciais sobrepostos, possíveis de ocorrer ou não. Mas, através dessas fenomenologias mentais que existem relacionadas com o efeito Mandela, déjà vu, a presença de fenomenologias estranhas ocorrendo, como aparição de objetos, desaparecimento de objetos e entidades, isso prova, talvez, de fato que existe a possibilidade de existir esses universos em algum lugar, em um espaço que se encontra, obviamente, como já foi dito, em decoerência quântica com relação à nossa própria
realidade. E nós vamos ver ao longo da nossa vida que muitas vezes o que nós sonhamos, muitas vezes à noite, muitas vezes não é somente fruto do nosso cérebro ou daquilo que nós vimos no mundo astral, com o desdobramento do espírito com relação ao corpo físico, mas sim com relação a memórias que vazaram através de um entrelaçamento quântico, de uma ponte de ligação mental que ocorreu entre eu e os meus outros eus que vivem nessas realidades paralelas e de alguma maneira algo foi o gatilho que iniciou essa criação mental, essa ponte de ligação mental nesse entrelaçamento quântico mental. Então muitas vezes nós sonhamos com coisas, vivemos situações na nossa casa, no nosso ambiente, que nunca ocorreram aqui. Inclusive, às vezes parentes nossos que morreram, nós sonhamos com eles, e aí o que acontece? Você fala, mas peraí, uma pessoa morreu há muitos anos, eu nunca passei essa situação com essa pessoa dessa maneira, nessa vida. Mas talvez o meu outro eu passou essa situação com essa pessoa numa outra vida. E essas memórias acabam vazando e sendo lembradas durante o sono do corpo físico. E quando nós acordamos, às vezes esses sonhos são tão reais que nós acabamos até meio que confusos, acreditando que realmente isso ocorreu na nossa realidade, mas nunca ocorreu em outras realidades. E muitas vezes, obviamente, existe a sobreposição e a junção, a mesclagem de duas realidades temporais em uma. E isso cria uma sobreposição de dois eus em um só. A união de dois eus em um só, e é por isso que muitas vezes, muitas memórias que nós temos não são nossas memórias, mas os nossos outros eus incorporados da mesma realidade no momento que esses dois universos colidiram e se mesclaram. E aí muitas pessoas podem se perguntar, há a possibilidade de eu, mais um outro eu, se mesclar e formar uma personalidade só? Onde memórias acabam vindo à tona e outras desaparecendo. Isso cria uma série de problemáticas conscienciais e lembranças muito interessantes, muito bem percebidas, inclusive por Carl Jung. Né? Se vocês estudarem muito bem aquele livro dele, que foi publicado há pouco tempo pelo seu neto, que é o livro vermelho de Carl Jung, você vai ver muita coisa interessante ocorrendo lá e sendo descrita por Carl Jung, que em vida muitas vezes ele teve receio em publicar esse livro, pelo fato de que poderia ele ser, inclusive, descredibilizado dentro da comunidade científica por ter essas ideias avançadas, né? Inclusive correlacionadas com a mente coletiva, com o inconsciente coletivo que existe, né? E passa a ser uma plataforma consciencial para que todas essas realidades sejam rodadas. A nossa simulação não é uma simulação de computador como nós conhecemos, ou várias simulações multiversas, mas são simulações que rodam em plataformas conscienciais de mentes coletivas ou de super-eus, vamos assim dizer, né? Mas isso é um assunto para um outro hangout que nós vamos discutir. E vamos ficando por aí. Espero que tenha uma boa semana. E a gente vai continuando esse bate-papo bem informal sobre a consciência, a sua atuação na nossa realidade e o que vem a ser a realidade com relação à própria consciência. É isso aí, gente. Tenha uma boa semana, se cuide, muita paz e muita prosperidade.